O erro silencioso que está travando sua evolução, mesmo você se esforçando. Existe um erro que quase ninguém percebe, mas que está presente na vida de milhares de pessoas que dizem estar tentando me. Você acredita que está fazendo o necessário, acredita que está no caminho, acredita que é só questão de tempo, mas os resultados não vêm, e então vem a frustração, vem a dúvida, vem aquela sensação de estar andando, mas sem sair do lugar. E se eu te dissesse que o problema não é falta de esforço, é a direção desse esforço. Você pode estar se dedicando, estudando, tentando melhorar, mas ainda assim preso. E isso acontece porque existe uma diferença brutal entre movimento e progresso. A maioria das pessoas está em movimento, poucas estão realmente avançando. Porque avançar exige consciência, exige estratégia, exige correção de rota. Mas quem está preso nesse erro continua repetindo as mesmas ações, esperando resultados diferentes. E isso, com o tempo, desgasta qualquer um. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas nada mudava? Quantas vezes você começou algo com motivação, se esforçou por um tempo, e mesmo assim não viu resultado suficiente para continuar? Isso não é falta de capacidade, isso é falta de ajuste. E aqui está o ponto central: esforço sem direção é desperdício de energia. Napoleon Hill já falava que ação sem propósito definido leva à frustração. E é exatamente isso que acontece. Você se movimenta, mas não sabe exatamente para onde está indo. Ou pior, acha que sabe, mas não está monitorando se realmente está avançando. E sem essa clareza, você entra em um ciclo perigoso. Faz, repete, insiste, mas não evolui. E sabe o que é mais traiçoeiro nisso tudo? Esse erro não parece um erro. Parece dedicação, parece persistência, parece disciplina, mas não é. Porque disciplina sem consciência vira repetição cega. E repetição cega não constrói sucesso, constrói estagnação. Agora presta muita atenção nisso porque pode mudar sua forma de agir imediatamente. Nem todo esforço te leva para frente. Alguns te mantêm exatamente no mesmo lugar, só que mais cansado. E quanto mais tempo você passa assim, mais difícil fica perceber. Porque você começa a justificar. Começa a dizer que é só questão de tempo, que uma hora vai dar certo, que precisa insistir mais um pouco. E enquanto isso, o tempo passa e nada muda. Mas existe uma diferença entre persistência inteligente e teimosia inconsciente. Persistência inteligente observa, ajusta, aprende com os erros. Teimosia inconsciente apenas repete. E é aqui que muitas pessoas travam por anos. Não porque não são capazes, mas porque não estão dispostas a parar e analisar o que precisa ser mudado. Agora deixa eu te mostrar algo que pode ser desconfortável, mas necessário. Você não evolui apenas fazendo mais. Você evolui fazendo melhor. E fazer melhor exige parar, refletir, ajustar. Exige reconhecer que talvez o caminho que você está seguindo não é o mais eficiente. E isso fere o ego de muita gente. Porque admitir isso é admitir que, mesmo se esforçando, você pode estar errado. Mas essa consciência é exatamente o que destrava o progresso. As pessoas que realmente crescem não são as que nunca erram, são as que corrigem rápido. São as que não têm apego ao próprio erro. São as que entendem que o objetivo não é provar que estavam certas, é alcançar resultado. Agora pensa nas vezes em que você insistiu em algo que claramente não estava funcionando. Talvez por orgulho, talvez por medo de mudar, talvez por não querer começar de novo. Isso custa caro, porque enquanto você insiste no erro, você perde tempo que poderia estar sendo usado de forma mais inteligente. E aqui entra outro ponto que quase ninguém fala: o apego ao esforço passado. Você já investiu tempo, energia, talvez até dinheiro em algo, e por isso sente que precisa continuar, mesmo sabendo que não está funcionando como deveria. Isso prende você, te mantém em um ciclo onde sair parece perda, mas ficar é estagnação. E a verdade é simples: persistir no caminho errado não é força, é atraso. Agora respira e pensa com clareza. Se você continuar fazendo exatamente o que está fazendo hoje, onde você estará daqui a um ano? Melhor? Ou no mesmo lugar, só que mais cansado? Essa pergunta separa quem evolui de quem apenas ocupa o tempo. Porque evolução exige coragem. Coragem para mudar. Coragem para ajustar. Coragem para abandonar o que não funciona.
mesmo que tenha custado esforço. E isso não significa desistir fácil, significa desistir do que não funciona para encontrar o que funciona. Existe uma diferença enorme nisso. Agora vamos mais fundo. Existe um padrão que trava muitas pessoas: confundir ocupação com produtividade. Fazer muitas coisas, mas não as coisas certas. Se manter ocupado o tempo todo, mas sem direção clara. Isso dá uma falsa sensação de progresso, mas no final do dia, nada realmente avançou. E isso se conecta diretamente com o erro silencioso, porque enquanto você está ocupado, você não para pensar. E sem pensar, você não ajusta. E sem ajustar, você não evolui. Napoleon Hill falava sobre propósito definido como base de qualquer conquista. E propósito não é apenas saber o que quer. É saber se o que você está fazendo hoje está te levando para lá. E se não estiver, você precisa mudar. Simples na teoria, difícil na prática, porque mudar exige sair do automático, exige quebrar padrões, exige enfrentar o desconforto de fazer diferente. Mas é exatamente isso que cria evolução. Agora presta atenção nisso. O desconforto de ajustar é temporário. O desconforto de permanecer travado é constante. E você precisa escolher qual deles vai aceitar. Porque não existe crescimento sem desconforto. Mas existe dois tipos de desconforto: o que te leva para frente e o que te mantém preso. E a maioria das pessoas escolhe o segundo sem perceber. Agora imagina o seguinte cenário: duas pessoas se esforçam igualmente. Uma repete os mesmos erros por meses. A outra observa, ajusta, aprende rápido. Depois de um tempo, a diferença entre elas é absurda. Não porque uma trabalhou mais, mas porque uma pensou melhor. E é isso que muda tudo: a qualidade do seu esforço. Você não precisa fazer mais, precisa fazer melhor. E isso começa com uma decisão simples, mas poderosa: parar de agir no automático e começar a agir com consciência, observar resultados, identificar padrões, ajustar estratégias, e repetir esse ciclo constantemente. Pode parecer básico, mas é exatamente isso que a maioria não faz. E por isso permanece no mesmo lugar. Agora deixa eu te falar algo direto. Se você está se esforçando e não está vendo resultado, não ignore isso. Não justifique. Não empurre com a barriga. Analise, porque o resultado sempre mostra a verdade. Pode demorar, pode não ser imediato, mas ao longo do tempo, ele revela se você está no caminho certo ou não. E ignorar isso é escolher continuar travado. Mas você não precisa fazer isso. Você pode parar agora, respirar, e começar a olhar para sua própria jornada com mais clareza. O que realmente está funcionando? O que não está? O que pode ser ajustado? Essas perguntas simples têm um poder enorme, porque trazem consciência. E consciência gera mudança. Agora escuta isso com atenção. Você não está tão longe quanto pensa. Muitas vezes, o que falta não é mais esforço. É um ajuste certo. Pequeno, mas preciso. E esse ajuste pode mudar tudo. Mas só acontece quando você para de repetir e começa a refletir. Agora me diz uma coisa: você vai continuar se esforçando sem direção, ou vai começar a ajustar sua rota com consciência? Porque essa escolha define seu futuro. Se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, se fez você perceber que talvez não seja falta de esforço, mas sim de estratégia, então não deixa isso passar. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu ajusto minha rota. Porque evolução não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E quem entende isso, avança. Nos vemos no próximo vídeo.